ver agora do profeta Ageu ao profeta Jonas. Comecemos por Ageu, que vai dar início ao último período dos profetas, né? Que acontece logo após o exílio. Então, agora nós estamos já 200, 300 anos já de caminhada. É uma temática diferente desse profeta, porque antes do exílio, os profetas censuram castigo. Durante o exílio, eles consolam o povo. E após o exílio, eles pregam a restauração do templo. Então, são 3 momentos: censura e castigo. Olha, não façam isso, mas o povo faz. Mas durante o exílio, a misericórdia vem, Deus consola. E após o exílio, vamos reconstruir. É melhor do que ficar brigando. Então, o profeta Ageu é de suma importância para o incremento do judaísmo. Ele vai estar próximo daquelas leis do judaísmo, que é a lei, o templo, a raça. Ele vai estar inaugurando a religião judaica. Então, a construção terminou 5 anos após a atividade desse profeta. Então, ele estava justamente na época da reconstrução do templo. Então, é um livro de 2 capítulos e 4 breves oráculos que nós podemos ver o seu texto aqui. Então, o profeta Ageu, ele fala de uma reconstrução, fala da situação da comunidade judaica, que tem uma economia ruim, mas as pessoas se preocupam mais com seus interesses do que a reconstrução do templo. Então, ele chama atenção: poxa, se nós voltamos, temos que reconstruir, nós estamos pobres, nós vamos reconstruir. E ele joga para cima deles: não desanimem, o povo está desanimado. E o profeta Ageu, ele vai ter esse papel de animá-los e vai dizer: a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, diz Javé dos exércitos. E neste lugar eu darei paz, oráculo de Javé dos exércitos. Então, é a glória que ele está trazendo a quem? Ao novo templo de Jerusalém que está sendo reconstruído. E aí, no capítulo 2, 10, 19, ele abençoará, né? Com o povo desanimado, o profeta pede o ensinamento dos sacerdotes que o ajudem. Então, aí o sacerdote vai, abençoa para animar o povo. Aquela bênção que pede. Nós também, quantas vezes pedimos bênção ao sacerdote, né? E aí, no final, ele termina: eu escolhi você. É um oráculo dirigido a Zorobabel, que é o governador da Judéia naquela época, né? Que está prevendo um futuro glorioso com a construção. Lembrando que Zorobabel, ele já é um rei colocado por povos estrangeiros lá, já não existe mais aquele reino do norte, reino do sul, já acabou tudo. Então, por isso que vai a Zorobabel, que é um governador da Judéia. Então, ele pede por esse futuro glorioso. Então, esse é para nós o profeta Ageu. Agora vamos ver outro profeta desse tempo, que é contemporâneo de Ageu, Zacarias. A sua atividade vai um pouco além da atividade de Ageu. Todos dois eram grandes incentivadores da reconstrução do templo, conforme diz o livro de Êxodo 5, capítulo 6. O livro, na realidade, é a fusão de 2 profetas diferentes, Ageu e Zacarias, né? O primeiro Zacarias, nós temos, do primeiro capítulo ao 8, nós podemos chamar de primeiro Zacarias, e do capítulo 9 a 14, nós podemos chamar de segundo Zacarias. Como foi Isaías 1, 2 e 3? Na primeira parte, vemos uma preocupação de que restaurar o templo, conforme o profeta Ageu já falava. E numa segunda parte, a preocupação é com o fim dos tempos, a conversão, a ética e justiça. Aí já entra uma linguagem apocalíptica no meio dessa história. Então, vamos ver o texto desse livro do profeta Zacarias. Então, o livro que tem dividido em 2 partes. Na primeira, ele faz uma exortação à conversão, fala de 8 visões que tratam dessa restauração e salvação em Israel, e a coroa, o jejum, o passado nacional e retrospectiva sobre o agir de Deus. Como Deus age, trazendo de volta a coroa, o jejum. Quer dizer, o passado que os povos viviam antes de ir para o exílio, como é que eles estavam, como é que eles viviam. Então, ele traz de volta todo esse agir de Deus. E numa segunda parte, ele fala de uma nova terra,
fala de um Messias, de um restabelecimento de Israel, que vai voltar com o tempo, fidelidade, retorno, libertação e um combate escatológico. Então a gente vê que os profetas eles estão assim praticamente sempre batendo na mesma tecla. Chega a ser assim um tanto quanto repetitivo, né? Só que em tempos diferentes, mas vocês veem que a coisa não muda. Isso aqui é o mais interessante. A história, a gente olha para o mundo de hoje, a gente fala, caramba. E a gente olha, tem a oportunidade de rever, futucar, aprofundar nessa história, a gente começa a ver, caramba, depois do que Jesus irá passar no tempo do Novo Testamento, e se Jesus voltasse hoje, como é que seria? Né? Então, vamos agora ao profeta Malaquias. Ele é o último profeta do Antigo Testamento, escritor que está no cânon do livro. Seu texto na Bíblia encontra-se antes do Evangelho de Mateus. Não há certeza sobre o nome desse profeta. Até hoje existe uma dúvida, porque seu nome significa mensageiro de Deus, conforme está em Malaquias 3:1. Mandarei meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. De repente entrará em seu templo o Senhor, que vós procurais, o anjo da aliança que desejais. Ele vem, diz Javé dos exércitos. Então, aqui Malaquias falando do anjo da aliança que está vindo, que está por chegar. Então, vamos ver o texto de Malaquias, nesses 3 capítulos, a mesma coisa dos demais. Tem uma apresentação, fala do amor por Israel, amor de Javé por Israel, acusações contra os sacerdotes, fala de casamentos mistos, divórcio, era aquela lei, né, que estava atrapalhando, que eles não podiam fazer raças diferentes. Aí ele já começa a soltar um pouco de Apocalipse, falando do dia de Javé, fala sobre os dízimos do templo, o triunfo do justo no dia de Javé, quer dizer, as pessoas que roubam o dízimo, que oferecem a deuses estrangeiros, e ele termina com o apêndice, fazendo uma conclusão final. Então, é sempre a mesma coisa. Acusa, vão perder, e no final eles levam para o dia de Javé. Então, a linguagem, a cada vez que o profetismo vai diminuindo, vai aumentando a literatura apocalíptica, que vai surgir mais ou menos no século II. E aqui chegamos a outro profeta, agora chamado Abdias, essa linhagem nova. É o mais curto de todos os livros e um dos livros mais difíceis, né? Ele só tem um capítulo. O texto traz poucas informações a respeito da época que viveu esse profeta e a época que ele exerceu as suas atividades. Então, o texto fala muito de crueldade, a falta de fraternidade por parte de um povo estrangeiro, que é Edom. É a época justamente da queda de Jerusalém pela Babilônia. Em Gênesis 25, 27, nós podemos ver a história dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó, que darão origem a 2 povos, né? Então, aqui vai falar dos últimos dias, anos de Abraão, vai falar de Isaac na Filisteia, a bênção de Isaac sobre Jacó, que é esse Gênesis 25 a 27, que vai falar justamente dessa história de Esaú e Jacó. E Edom, ele vai ser também conhecido como Esaú, que é o filho mais velho do patriarca Isaac, que a gente vai ver que houve uma mutreta de Isaac para passar à frente de Esaú, né? E a gente vai conhecer isso na história. Jacó vai originar Israel. Jacó dá origem ao nome de Israel, até falei para vocês. E Esaú vai dar o nome daquele povo estrangeiro que fica ali perto, chamado Edom. Irá originar um povo chamados Edomitas, que vão brigar também com Israel. Então, Jacó e Esaú, eles viviam, como a gente pega os textos lá nos Gênesis, como adversários. Da mesma forma vai ocorrer com o povo Israel e Esaú. Então, o profeta ele faz uma alusão a Jacó e Esaú, comparando os 2 povos, que são povos irmãos, mas que só querem brigar entre si. E isso não pode dar certo. Então, Davi ele vai conquistar Edom, que está em 2 Samuel 8,13, que mostra as conquistas de Davi. E no tempo de Salomão, Edom se revolta, né? Que está no primeiro livro de Reis,
que vai falar sobre quem eram os verdadeiros inimigos de Salomão. E depois, quando Jorão vai reinar no sul, Edom vai se tornar independente. Então, aí vai começar a recuperar os seus bens e vai levar tudo para outro país. Então, nós temos até o Salmo 137, que vai dar uma pista de como surgiu esse livro, que é conhecido, nós até falamos nesse salmo, a Canção dos Exilados, né? E o livro contém apenas 21 versículos e ele está dividido em apenas 3 unidades. Então, um livro pequeno, né? Mas a gente vai dar uma olhada no que ele vai falar aqui. Então, o profeta, primeiro, ele vai desmontar a pretensão de Edom de ser um povo imbatível. Quer dizer, ele está profetizando para um povo estrangeiro, que é justamente representado por Esaú, e ele vai falar no versículo 6 o seguinte: como foi revistado Esaú, como foram procurados seus tesouros. Então, aqui ele faz uma sentença para Edom. Então, Edom vai ser acusado de participar da queda de Jerusalém. Ele vai falar isso sobre as culpas de Edom no versículo 11. No dia em que, estando tu presente, os estrangeiros carregavam suas riquezas, os bárbaros entravam por suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Também te compostaste como um deles. E depois ele vai abordar, da mesma forma que os demais, o tema do dia do Senhor, onde as suas obras mereceram com a permissão dos deportados, que ele vai falar no versículo 21, que é a revanche de Israel sobre Edom, que vai se dar no dia do Senhor. Subirão vitoriosos ao monte Sião para governar o monte de Esaú, e o reino será de Javé. Então ele derrota totalmente o reino de Esaú, que é o reino de Edom, mostrando que vai suplantar tudo, vai ser o reino de Israel. Então, sempre termina, a vitória vai ser de Israel, mas isso acontecerá quando? No final dos tempos. Só no final dos tempos. Também nós ficamos também nessa vida, nossa vida, né? Rezamos, participamos, oramos, mas sempre esperando o dia do Senhor, onde será a nossa glorificação, né? Então, essa história já é bem antiga. O dia Zira, o dia do Senhor. E agora vamos falar do profeta Joel, que é o penúltimo profeta dessa saga. O Joel, há poucas informações a respeito de Joel, qual a sua origem, como situá-lo. O livro data após o exílio, provavelmente 400 anos antes de Cristo. Então, já um livro já aconteceu, queda, já voltou o povo, já se reconstruiu o templo. Joel, aqui no livro, não menciona reis, mas apenas ele cita sacerdotes e anciãos, que ele vai falar da invasão dos gafanhotos, convite ao jejum, o dia de Javé, a liturgia da penitência. Então, há referências desse profeta de dispersão dos judeus entre os gentios. Então, os judeus sempre tiveram esse problema da diáspora, vão para o Egito, eles vão para tudo quanto é lugar, né? Porque as guerras, nós tivemos uma grande diáspora também do nosso tempo, foi na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus vieram parar aqui no Brasil também, foi uma dispersão dos judeus, né? Então, os judeus em gentio, a dispersão entre os gentios, está em Joel, justamente 4:2, que vai nos dizer o seguinte: reunirei todas as nações e as farei descer do vale de Josafá, e lá entrarei em juízo com elas, a favor de meu povo, que é Israel, que é minha herança, que eles dispersaram entre as nações, repartindo depois o meu país. Quer dizer, ele faz um juízo contra os pagãos que estão dispersando o seu povo. Meu povo está se espalhando, porque vocês não querem a nossa unidade. E aí ele vai falar também contra a venda de judeus como escravo aos gregos, que vai ser um período posterior. Vendeste aos gregos os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, para afastá-los de sua pátria. Então, isso deixa muito irritado o profeta. Então, o livro ele acaba sendo composto também em 2 partes, né? Como o livro que nós vimos anterior. Então, o livro de Joel ele tem a primeira parte, uma praga de gafanhotos e seus efeitos, que vai fazer? O efeito é assustador, o templo desaparece, a matéria-prima para as ofertas, levando os sacerdotes ao luto.
Então, ele quis contar com essa praga de gafanhotos, foi justamente a entrada do povo, a ida para o exílio, afastou, destruiu tudo. Os campos foram devastados, as videiras e oliveiras destruídas. Então, a devastação provocou no povo um sentimento de penitência, um convite à oração. Nós não temos mais o que fazer, perdemos tudo, não temos mais nada, nos resta apenas orar. E ele vai dizer em Joel 13:15, ele diz: cingi o cilício e chorai, ó sacerdote. Gemei, ministros do altar. Vinde, passai a noite com roupas de saco, ministros de Deus, porque a oferta e a libação desapareceram da casa de vosso Deus. Então, aqui ele faz um convite ao jejum. E depois, no capítulo 3, 4, ele volta a falar de novos tempos, o dia de Javé, que vai abordar 3 temas: o derramamento do Espírito, o julgamento das nações e a restauração do povo de Deus. Então, ele vai dizer no capítulo 3, vou ler só o primeiro versículo, que vai falar justamente da efusão do Espírito de Deus. Depois disso, efundirei meu Espírito sobre todo ser humano. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então, ele traz justamente o que vai acontecer depois da reconstrução. Já é uma linguagem apocalíptica que ele está nos trazendo e complementando tudo isso. Então, vamos agora a Jonas, nosso último profeta de hoje, que vai diferir de todos os outros livros proféticos, é um livro diferente. Não tem oráculos, mas é a história de um profeta que recusou a ordem do Senhor para que fosse pregar aos ninivitas. Esse é um profeta diferente. Todo profeta escuta, a gente viu, desde os maiores aos menores, todos eles recebem um chamado. Esse não de cara ele já nega, ele dá uma enrolada em Deus, ele pensa que vai enrolar Deus. Então, milagrosamente, ele é colhido pela providência. Olha como é que é a providência de Deus. Jonas vai a Nínive e consegue converter essa grande cidade, mesmo ele recusando. Mas ele se entristece por haver comunicado também a fé aos pagãos. Isso deixa ele muito chateado. Então Deus vai afirmar que a misericórdia divina não é só para os judeus, é para todos os povos. Porque o grande problema que Jonas tinha, que ele queria pegar a profecia, é que Deus enviou ele para pregar a um povo estrangeiro, que era na Síria. Ele não queria pregar para a Síria, porque o povo assírio não era um povo judeu. E aí o respeito à raça que o judaísmo pregava. Então, Jesus Cristo é que vai desmistificar tudo isso. Custou para entenderem isso. Até hoje não entendem. Então, hoje os estudiosos concordam que o livro é uma redação didática, teológica e não histórica. Tem pontos diferentes. O autor apresenta Jonas como um judeu nacionalista ferrenho. Ele é judeu mesmo, fechado em seu patrimônio religioso, não abre mão, é tradicionalista. Esse judeu é censurado pelo Senhor, que o leva a compreender que a salvação é destinada a todos. Olha, a visão de Deus, a salvação é a todos. Jonas, a salvação é só para os judeus. E que Deus é infinitamente misericordioso. Então, o livro quer mostrar um alerta contra a mentalidade preconceituosa daqueles judeus que levavam o seu povo, em torno do século V a.C., a recusar que a salvação aos não-judeus. Hoje nós temos, quando a igreja fala, o Concílio Vaticano II passou, nesses novos tempos, a falar em ecumenismo, a conversar com igrejas de outras religiões, com judeus, com protestantes e com outras linhas religiosas também, há cultos também, encontros ecumênicos entre católicos e religiões orientais, outras, né? Então, tudo isso nós também achamos, não, a salvação é só para os católicos. A salvação é só para os judeus ou é para todos? A salvação é só para os católicos ou é para todos? É um olhar diferente, né? Então, é uma época tardia, o livro não é de autoria, nem se refere a façanhas do profeta, que é citado em 2 Reis 14, 25, a época lá daquele primeiro rei do norte, Jeroboão, né? E Amazias era rei de Judá.
Só que Amazias adorava nos templos dos Baals do norte, né? Mas nós estamos mais próximos do Novo Testamento. Então, por isso que as histórias desses profetas se confundem um pouco, porque elas pegam textos e contextos diferentes. Às vezes pegam um texto de uma época antes do exílio, que o povo não tinha ido para a Babilônia, mas eles estão vivendo num contexto após o exílio. Eles querem escrever dessa maneira para mostrar que Deus é misericordioso, Deus quer salvar a todos. Então, essa é a forma de literatura. Então, Deus não é somente um Deus dos judeus, é também Deus dos pagãos, pois não há somente um Deus. Todos somos pecadores, diz São Paulo na carta aos Romanos. Paulo que pregava aos gentios. Todos somos. Que quando Paulo ele fala isso, porque os judeus estavam atrás dele. Por que você prega para os gentios? Todos somos pecadores, eles também têm direito à salvação. Então, Jesus apresenta o exemplo da conversão dos ninivitas em Mateus 12:40, que vai ser o sinal de Jonas. Mateus vai se referir a Jonas. O sinal de Jonas, qual é o sinal? A salvação dos ninivitas. Então, o texto, cada capítulo tem um cenário diferente, que nós vamos ver agora passeando aqui pelo texto do livro. Mas antes de entrar no texto de Jonas, no livro de Oséias, eu falo lá alguma coisinha. O que é Reino do Norte, Israel e Efraim? Né? Com a morte de Salomão, seu reino dividiu. No livro de Oséias, várias vezes nós vamos encontrar referência a Judá, ao Reino do Sul. Então, como entender isso? O livro de Oséias foi produzido no Reino do Norte. Então, tem aí uma explicação para vocês. Depois, eu também falo em apelidos. Porque qual o apelido que Oséias dá a seu país? Ele vai chamar Israel de uma novilha brava e etc. Depois, no livro de Miqueias, que tem de interessante, são imagens tiradas da roça, porque o Miqueias, esses profetas menores, eles vêm todo do interior. Então, ele fala de campo, semear, colher, parreiras, figueiras, trigo, rebanho, azeitonas. Tudo linguagem do interior está contido na literatura do profeta. Ele vai falar de prostituição, que é igual à idolatria. E para os livros proféticos, a prostituição ela tem um sentido físico ou real. E é uma palavra simbólica. Então, quando ele chama que vocês são prostitutos, não quer dizer que é a linguagem de prostituição, como nós entendemos, mas é uma linguagem simbólica de estar traindo ao Deus de Judá. No livro de Miqueias, ainda no Novo Testamento, nós vamos ver a citação mais importante de Miqueias, é o episódio da visita dos magos, que está em Mateus 2:12, que eu até citei para vocês. Também no livro de Naum, tem também a figura de Belial ou Beliar, que aparece no livro de Naum, aparece como Belial, que na realidade quer dizer alguém que medita como Javé. E no livro de Zacarias, nós vamos ter justamente Zacarias 1:8, a preocupação com o templo, e no 9:14, sempre uma contraposição. Um tem preocupação, o outro desinteresse. Depois nós temos a importância da atividade humana e a importância da atividade divina. A profecia é importante? A profecia está desaparecendo. O livro é baseado em visões? O livro é baseado em oráculos. Então, o capítulo 1 ao 8 sempre destoa do 9 ao 14. Tem muitos dados biográficos, tem poucos dados biográficos. É um estilo profético, os primeiros capítulos, e é um estilo apocalíptico, o outro sentido. Nós podemos ver também, no livro de Joel, Joel e o Pentecostes. Ele é conhecido como profeta do Pentecostes. Joel é a liturgia cristã. Joel é importante para a liturgia. A gente pode ler o trecho de Joel 12:18. Todos os estudiosos associar Joel ao culto judaico. Isso nós podemos ler na liturgia, sempre quando tem a festa de Pentecostes, o profeta lido é Joel. Quando fala de Vale de Josafá, significa Javé julga, Josafá, porque foi justamente um lugar simbólico onde morreu um dos reis também. Hoje é conhecido como Vale de Cedron. E no livro de Jonas,
nós podemos ver também a oração de Jonas, que vai ser um mosaico de outros salmos. Então, depois eu peço para vocês olharem na Bíblia, pegarem Jonas 2:3 e verem que ela é composta por trechos do Salmo 120, 31, 116. Tudo isso aqui em hebraico, tá? Depois os 2:4, 69, 3:16, 42, 2:5, etc. E assim vocês vão ver que ele faz uma oração que ele não tira de lugar nenhum, a não ser dos salmos. E os salmos já existiam. Ele faz essa leitura. E os sinais de penitência que vive o profeta Jonas, que é o pano de saco como roupa, sentar-se ao pó, nas cinzas, são muitos dos sinais de penitência que se usavam no Antigo Testamento. E para a gente concluir assim com o livro de Jonas, nós vamos pegar alguns capítulos aqui para dar uma reforçada. Jonas, primeiro capítulo, ele está no navio. No segundo capítulo, ele está dentro de um peixe. Muitos dizem que é uma baleia, mas não é uma baleia, é um peixe. Tá? No terceiro capítulo, ele está em Nínive e a cidade reage. E o quarto capítulo, ele está diante da cidade esperando a destruição de Nínive, e isso não acontece. Então, vamos ver o primeiro capítulo. É uma viagem desafiadora. Deus e Jonas estão frente a frente. A ordem de Deus: vá a Nínive e grite contra os desmandos que existem nessa cidade. Porque eu, Javé, estou a par da maldade da cidade. Nínive era uma cidade inimiga, estava oprimindo o reino do norte. Então, mas Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele desce a Jope, desce ao porão, desce ao navio, desce ao porão desse navio e dorme. E se acomoda, baseado no que diz Jonas 4:2. Rezou a Javé, dizendo: Javé, não era isto que eu dizia quando estava em meu país? Foi por isto que, na primeira vez, fugi para Tarsis? Porque sabia que vós sois um Deus clemente e compassivo, lento para a ira e rico em misericórdia, e que vos arrependeis do mal ameaçado? Então, aqui é Deus justificando a sua misericórdia. Então, Jonas pensa na conversão de Nínive, mas não admite uma aliança de um povo estrangeiro com Israel, com Deus. Só Israel podia ser. Então, Jonas espelha o povo do pós-exílio, onde o judaísmo se fechou e era o monopólio do próprio Deus. Então, o chefe do navio acorda Jonas desse sonho. Chegou perto dele o comandante e lhe disse: que fazes aqui? Dormes? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez Deus pensará em nós e não morreremos. Então, nós vemos a desobediência de Jonas. Jonas deu a mínima que o Javé falou para ele. Então, Jonas confessa a sua culpa. No versículo 9: eu sou hebreu e venero Javé, Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aí eles pegam e lançam Jonas ao mar. Os marinheiros se convertem e Jonas prefere morrer. É jogado no mar e Jonas vai ao fundo do abismo e vai ser engolido por um peixe. Isso aqui é interessante, eu gosto sempre de passar nessa passagem, porque a gente sempre está olhando para o alto, né? Louvar a Deus é subir no altar, o altar já fica no alto. Louvar a Javé é subir no Monte Sião. E Javé sempre atendia, mas aqui ele desce, ele vai para o porão de um navio e depois jogado no fundo do mar. Isso é para mostrar para cada um de nós que quando nós estivermos no fundo do poço, não tivermos mais saída, não tivermos mais ninguém para pedir, Deus é misericordioso. Então, nós não devemos desistir nunca. Esse livro de Jonas eu sou apaixonado por esse livro. Nunca devemos desistir. Então, o fundo do poço será estar no ventre do peixe. É o que Jonas vai experimentar. Lá vai acontecer o que ele chama de tomada de consciência em forma de oração, onde eu vou ler um pedacinho aqui em Jonas 3:10. Em minha angústia, eu invoquei Javé, e Javé me respondeu. Do profundo do abismo eu gritei, e ele ouviu a minha voz. É muito bonito a gente poder falar isso. Então, Jonas toma consciência de que chegou no seu limite e agora quer subir para voltar ao templo de Deus. Ele quer peregrinar a Jerusalém para o encontro com Deus no seu templo, conforme falava Zacarias, Isaías, né? Zacarias irá dizer: assim fala Javé dos exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas
das nações agarrarão um judeu pela orla do manto e lhe dirão: queremos ir convosco, porque ouvimos dizer que Javé está com você. É a promessa de bênção. Então, a gente vê isso que se passa, essa tomada de consciência que se dá dele no meio do peixe. Aí vem o capítulo 3. Ele passa a ter um olhar diferente, vê um Deus diferente. Jonas passa agora a estar em sintonia com Javé. Ele se levanta, vai a Nínive e grita. Aquilo que Deus tinha pedido a ele, ele não fez. Mas quando ele grita agora, não resolve. Por que não resolve? Gênesis 3:4, Jonas 3:4 vai dizer: Jonas começou a andar pela cidade durante o dia e pregava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então ele já faz uma pregação diferente, porque o povo não quer dar atenção. Então o rei de Nínive vai olhar para Jonas e vai repetir o itinerário dele com outra disposição. Mas Jonas só quer falar com Javé, não quer falar com o rei. Então os habitantes de Nínive, que são estrangeiros, irão escutar o que Javé diz a partir da palavra de Jonas. E os ninivitas obedecem mais a Deus do que o próprio povo de Israel. Então, é um povo estrangeiro que obedece mais. Aí Israel desprezou os profetas, que nós podemos ver em Jeremias, Amós e Daniel, que vai dizer para a gente: não escutamos vossos servos, os profetas, que em vosso nome falaram a nossos reis, e nossos príncipes a nossos pais, e a todo o povo do país, que vai ser a oração de Daniel. E para a gente concluir, chegamos ao capítulo 4. Jonas, deixa de ser mesquinho, Jonas. Jonas se retira da cidade. Ele não quer converter. O povo escuta a palavra de Jonas, o povo se converte, mas Jonas ele fica ainda em dúvida. Jonas se retira na expectativa que a cidade irá desaparecer. Mas Javé, compassivo e misericordioso, perdoa ele. Javé também é compassivo e misericordioso com Jonas. Quer dizer, ele perdoa o povo, perdoa Jonas. E vai fazer crescer uma mamoneira para abrigá-lo. Aí ele vai sentar debaixo da mamoneira e Jonas vai se aborrecer porque Deus perdoou a cidade, mas ele quer a morte da cidade. Então ele fica nessa disputa. Jonas não admite o perdão de Deus e não admite que os ninivitas se arrependam. Javé acredita na mesquinhez de Jonas, tem remédio. Essa mesquinhez tem cura. E o que ele faz? A mamoneira seca. Estava um sol do caramba, e ele lá de cima olhando a cidade, bem tranquilo, mas só que a cidade estava se dando bem, que estava se convertendo, então Javé faz desaparecer a mamoneira. Soltou um vermezinho que vai lá comer a mamoneira vai morrer, para que Jonas se junte à população. E o livro termina, e eu tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão ficar perplexos. Será que Jonas muda de ideia e de comportamento? Leiam, interpretem. O que vocês fariam no lugar de Jonas? O livro acaba assim, deixando para você saber a quem eu vou seguir, a Javé ou vou continuar criticando. Eu vou continuar na igreja criticando as outras pastorais, falando dos meus amigos, falando de outros, ou eu vou entrar no jogo de Javé. É uma chamada de consciência a cada um de nós. Então, o livro termina dessa maneira, em aberto, para cada um colocar o seu fim, que seja juntar com Jonas. Amém?